A gente sabe que a sexualidade, na verdade, ela permeia o imaginário humano, permeia as nossas conversas e a vida de todos nós, desde que nos conhecemos que o mundo é mundo. Mas é um tema extremamente complexo e eu acho que essa questão complexa é que traz, na verdade, essa ideia da gente debater sobre o assunto, de a gente conhecer sobre o assunto. O objetivo dessa noite aqui está longe de tentar explicar ou esgotar um tema tão amplo e tão complexo como sexualidade. Mas talvez o objetivo seja instrumentalizar a gente com informação, com pontos de vistas, com questões específicas acerca desse tema, para que a gente possa, na verdade, entender melhor, cuidar e acolher esses pacientes que sofrem por contas e questões associadas à sexualidade e ao gênero. O objetivo aqui não é esgotar o tema, o objetivo não é a gente trazer aqui dogmas ou conceitos específicos, e sim que a gente possa conversar, discutir, trocar experiências e ver diferentes pontos de vista. Quando a gente fala de sexo, a gente fala de coisas muito boas. Prazer, intimidade, bem-estar, liberação de tensões. E aí vocês podem levar muitas outras palavras e muitas outras expressões aí quando a gente fala de sexualidade. Mas também, quando a gente fala de sexualidade, a gente está pensando em um monte de coisa difícil. A gente está falando de dor, de frustração, vergonha, medo, violência, nojo, preconceito, tristeza. Então, todos esses são sentimentos muito ruins que podem estar vinculados ao sexo. E aí a gente se pergunta, como é que uma coisa tão prazerosa pode causar tanto sofrimento? Falar sobre sexo é muito difícil. Sexualidade é uma coisa muito íntima e muito privada da vida das pessoas. Então, para chegar num consultório médico e falar sobre uma questão tão particular, realmente para os nossos pacientes é muito difícil. E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente está pensando no contexto social e o contexto histórico. Se a gente fala, por exemplo, de controle de natalidade, nas últimas décadas houve uma diferença com relação a isso, né? E a sexualidade das pessoas passou a ser mais diferente por conta dessas questões. E aí, quando a gente fala também de disfunções sexuais e os impactos nos relacionamentos, a gente está falando de muitas evitações relacionadas às questões que eu falei anteriormente, e aí a repercussão disso, né? Então, a gente fala de casais que vão se afastando, pessoas solteiras que deixam de ir para festas porque têm muitas dificuldades sexuais, começa a haver uso de substâncias, uso de álcool, uso de drogas, na tentativa de se sentir melhor com relação àquela questão. E começam a surgir as dúvidas, né? O imaginário das pessoas, né? A pessoa começa a perguntar, será que ele é gay? Será que não gosta mais de mim quando é um casal, né? Será que tem outra? E aí surgem um monte de perguntas que vão atrapalhando as relações. E aí aquele relacionamento que era estável, que estava lindo, do Felizes para Sempre, que foram lá na igreja, na frente de todo mundo, que estava tudo maravilhoso, aquele relacionamento entra em xeque. Então, os casais sofrem bastante por conta dessas questões. Quando a gente fala de parafilias ou comportamentos parafílicos, são desejos sexuais intensos e persistentes que não relacionados diretamente à estimulação genital ou às carícias preliminares da relação sexual. Então, o mais importante a gente falar aqui é da consensualidade. Se o casal acordou que aquilo é permitido, ótimo. Isso, a princípio, não necessita de nenhum tipo de intervenção clínica. Mas quando a gente fala de transtorno parafílico, aí a gente já está falando desses desejos intensos e persistentes que causam sofrimento ou prejuízo para o indivíduo, ou dano ou risco de dano a outro indivíduo. Então, por exemplo, se não é consensual aquela agressão, isso vai ser um transtorno parafílico. É uma criança que não tem capacidade de dar consentimento, transtorno parafílico. É uma pessoa que está trocando de roupa e está sendo observada, mas ela não sabe, ela não consentiu ser observada, então aquele voyeurismo é um transtorno parafílico. E aí a gente vai observar nesses casos uma luta interna, quando a gente fala de um transtorno parafílico em si, uma luta interna muito grande entre o que a pessoa julga certo e errado, o medo que ela tem de causar sofrimento àquele indivíduo com quem ela teve aquela prática parafílica e também o respeito à lei. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. E aí eu queria contar para vocês, na terceira parte relacionada à sexualidade, da história de Valdirene. Valdirene é essa moça aqui, essa foto é do Instituto Médico Legal lá do estado de São Paulo. Valdirene sempre se considerou uma menina e por conta disso, de preferir brincadeiras de menina, etc., era um pouco, vamos dizer assim, rejeitada pela família.
Quando chegou na adolescência, o pai chegou a dar hormônios masculinos, com a intenção de que virasse macho, mas a tendência foi ela realmente se afastar da família e começar a procurar ajuda depois que passou dos 18 anos. E aí, em Valdirene, foi feita a primeira cirurgia de mudança de sexo, realizada em 1971, lá no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Só em 1997, bastante tempo depois, foi que o CFM autorizou a realização de cirurgias de mudança de sexo, e a cirurgia de redesignação sexual pelo SUS começou em 2008. Em 2013 surgiu uma nova portaria que foi revista e ampliada do processo transexualizador do SUS que está em vigor agora, mas ainda falta bastante coisa para melhorar. Então, quando a gente fala de saúde sexual, a gente está falando não só dos aspectos da saúde reprodutiva, né? Essa é a definição da OMS, mas também a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, de discriminação e de violência. E o objetivo da gente é que se diminua o preconceito e melhore a sensação geral de bem-estar, porque o conhecimento de que a sexualidade envolve muitas coisas, muitas questões, além de exatamente uma penetração, vai fazer com que as pessoas se relacionem muito melhor. Agradecer a presença de todos e falar de um tema que me é muito caro, né? Nos últimos 20 e tantos anos, eu tenho trabalhado com a população transexual, basicamente a população adulta até 2015 e de 2015 em diante, fechado para crianças e adolescentes. Eu vou tentar resumir de uma maneira clara, lógica, um tema que é difícil. Achei interessante a Lívia trazer o caso da Valdirene e do Dr. Roberto Farina, porque essa questão marcou a medicina brasileira em relação à transexualidade. Durante 26 anos, a medicina brasileira simplesmente ignorou a população transexual. Não se lidava com a população transexual com medo de processos. Precisou o Conselho Federal de Medicina, em 1997, lançar uma resolução que considerava o acompanhamento da população transexual experimental para a medicina brasileira retomar o cuidado à saúde dessa população. E mesmo assim, até hoje, é complicado, é muito complicado trabalhar com a população, ainda mais agora que as crianças e os adolescentes estão se revelando, né, que eles sempre existiram, mas a gente não escutava as crianças e nem os adolescentes. Essa é uma frase que eu gosto muito, que é de um autor paulistano, Bernardo Carvalho. Quem somos nós para julgar o que não tivemos coragem de compreender? Todo mundo hoje tem opinião sobre tudo, né? Sobre qualquer questão, todo mundo pode entrar no Face, pode colocar uma foto no Instagram, pode falar o que quiser. Só que eu acho que, antes de julgar, a gente tem que entender do que está falando. E esse é um tema que pouca gente estuda e se interessa. Tem aumentado muito nos últimos anos os médicos que se interessam por essa área, mas ainda falta muito para a gente chegar num conhecimento adequado. E aqui a sigla que nós temos, todo mundo conhece essa sopa de letrinhas, parece uma palavra em húngaro, né? Vocês sabem o que significa tudo isso? Não. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, assexual, queer e qualquer outra letra que queira ser acrescentada. Por isso que é o mais. Tá? Então, assim, isso tem crescido ao longo do tempo, porque se respeita a variação e a diversidade sexual. 3 conceitos importantes, né, de orientação sexual, identidade de gênero e desejo sexual. Orientação sexual e identidade de gênero, muitos médicos ainda confundem o que é uma coisa com a outra. Orientação sexual diz respeito ao objeto do meu desejo, da minha satisfação sexual. Se é alguém do mesmo sexo biológico que o meu, sexo diferente, ou os dois, ou nenhum, ou não importa o sexo, importa que seja uma pessoa. Tá? Identidade de gênero é a noção que cada um de nós tem de ser homem, mulher ou algo intermediário. Eu queria que vocês se perguntassem, né, desde quando vocês sabem que vocês são homens, mulheres ou algo no meio ali? É desde pequeno, desde os 3, 4 anos de idade.
quando forma a nossa consciência do eu, a gente tem a noção da nossa identidade de gênero. Então é muito precoce. E não tem uma explicação. É completamente subjetiva. A gente busca uma explicação biológica porque é mais visível e concreta, mas a biologia não dá conta da identidade de gênero. Do sexo, sim, da anatomia sexual, sim, mas não da identidade de gênero. E, por fim, o desejo sexual, que a Lívia já falou, que é a noção que cada um tem do que lhe causa mais prazer e o que direciona, qual é o drive para a sexualidade em si, para o prazer sexual. E aí tem várias possibilidades. Então, desejo sexual sempre suscita culpa, respeito, violência, consentimento, afeto e compromisso. Cada um de nós sabe o que gosta em termos de sexo, né, do exercício, do desempenho sexual. Orientação sexual. Hoje nós temos todas essas categorias. Heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e pansexual. E aqui 3 questões que envolvem a identidade de gênero, a noção do que a gente vai falar hoje. A biologia, a subjetividade e a cultura. Às vezes eu sou muito criticado pelos ativistas transexuais porque eu defendo o diagnóstico da transexualidade. Não como uma doença. Eu nunca, nenhuma das minhas entrevistas, vocês vão me ouvir falar que transexualidade é doença. Eu não acredito que seja doença. Mas é o que legitima a minha intervenção como médico. Se eu não tenho um diagnóstico, como é que eu vou fazer uma hormonioterapia, um bloqueio, uma cirurgia de redesignação sexual em alguém? Não é uma cirurgia estética, não é uma cirurgia plástica, remodeladora. É um acompanhamento, é um tratamento que você vai fazer para aquele indivíduo. Então, assim, eu defendo o diagnóstico e acredito na base biológica da definição de identidade de gênero. Cada um de nós passou por uma série de etapas no seu desenvolvimento embriológico. Não só física, anatômica, mas também do desenvolvimento cerebral. E os trabalhos, hoje em dia, falam muito da influência da biologia, da contaminação do ambiente no desenvolvimento de áreas específicas do cérebro durante a gestação, tá? Que vão contra o segmento natural, cromossômico e genético do desenvolvimento da genitália. Tudo bem? Ótimo. A subjetividade, que é a noção de ser mulher, ser homem ou algo intermediário. Não se tem uma explicação para isso ainda. É algo que se dá, que acontece com o indivíduo. E a cultura vai determinar o que é um padrão masculino e feminino. Eu sou um apaixonado pela língua portuguesa. E acho que o português, quando fala de gênero, fala de gênero masculino, neutro ou feminino, no sentido cultural. Vamos ver uns exemplos aqui. Biologicamente, nós nascemos machos, fêmeas ou algo intermediário, os DDS, os intersexos. Subjetivamente, a nossa identidade de gênero, somos homens, mulheres ou algo intermediário, transgêneros. E, em termos de cultura, a gente passa uma expressão que pode ser no nível masculino, feminino ou neutro. Ficam claras essas 3 questões? Então eu posso ser um macho, homem, masculino, eu posso ser um macho, homem, feminino, eu posso ser um macho, mulher, masculino, eu posso ser um macho, mulher, feminino, eu posso ser uma fêmea, e aí todas as combinações possíveis. Não vou ficar falando todas, para a gente não perder tempo. Mas vocês entendem essa configuração, como se dá? E isso é o grande problema que a gente tem que lidar em termos sociais, quando se pensa em transgêneros. Aqui, homem, mulher e transexual, um homem transexual. Adoro esse silêncio, porque sempre fica assim aquela expectativa. É uma imagem que, para muitas pessoas que não estão acostumadas, né, fica uma coisa ambígua, mista, mas é isso mesmo. E eles passam por essa questão e desse reconhecimento. E aqui a questão cultural. São 3 homens, um de saia, com kilt escocês, com uma saia, com vestido. Deixaram de ser homens por usarem roupas femininas? Não.
Essa é uma questão estritamente cultural, que determina o que é de homem e o que é de mulher, e isso muda ao longo da nossa história, como seres humanos. Identidade de gênero versus papel de gênero ou expressão de gênero. Identidade de gênero é a noção homem, mulher ou algo intermediário, e papel de gênero, expressão de gênero, é como a gente passa para o mundo quem a gente é. Tá? Ou o que eu quero passar para o mundo. Se eu quero ser um homem masculino, eu vou usar marcadores de gênero da minha cultura do que é masculino. Se eu quero passar algo feminino, vou usar marcadores de gênero do que é feminino. Ou se eu quero ser um transgressor, eu brinco com essas questões de gênero. Tá claro isso para vocês? Ótimo. Família e sexualidade. Todos os nossos valores, em termos de sexualidade, a gente vai construindo ao longo do tempo. E geralmente vem das famílias de onde nós nos originamos. E que a gente respeita ou bate contra, ou vai contra esses valores. Essa é uma família tradicional. Pai de pé, bem militar, a mulher sentada, um filho homem, uma filha mulher, todos bonitinhos. Desde o final do século XIX, essa é a família tradicional que a gente conta. Só que hoje temos famílias diferentes, famílias homoafetivas. 2 homens e uma criança que adotaram ou tiveram esse filho, 2 mulheres e os filhos. Aqui também é uma outra possibilidade de família, né? É um transgênero com a sua parceira e que está grávido. Não sei se é homem transexual ou do que estamos falando. Essa é uma outra imagem da internet que, antigamente, as pessoas ficavam perguntando, mas nasceu homem, nasceu mulher, do que se trata? Eu falo, importa isso. Importa como ela se coloca, não como eu a vejo. Essa é a Veja São Paulo, com a primeira reportagem. Essa é a Vejinha de 2016. Essa menina hoje está com 12 anos. Ela chegou no ambulatório, um menino de 4 anos de idade. Um menino disfórico, extremamente agressivo, chato. Assim, eu que fiz essa primeira triagem, foi a primeira criança que chegou, a gente não sabia o que acontecia, né? Uma família do interior, de outro estado do Brasil, que veio, descobriu na internet e queria saber como lidar. Chegou com 4 anos, aí a história era bem trágica, porque procuraram um profissional, procuraram uma psicóloga na cidadezinha que eles moram. A psicóloga falou que tinha que reprimir, tinha que funcionar como menino. Nasceu um menino, funciona como menino. E desde 1 ano e meio, 2 anos de idade, gostava de adereços femininos, enrolava toalha na cabeça para simular cabelo. Super aversivo ao contato. Na entrevista com os pais, o irmão ele ficou num canto. Aí uma hora eu fui conversar com ele. Eu não tenho formação em psiquiatria infantil. Eu acho a psiquiatria infantil uma área muito complexa, não é a minha área de eleição, mas aqui a gente não está falando de crianças com transtornos psiquiátricos. A gente está falando de crianças que têm uma questão de identidade de gênero, mas são crianças como todas as outras crianças. Tá? Isso é importante falar. Aí, uma hora eu perguntei, você tem bonecas? Aí ela falou assim, ainda era ele, né? Tenho. Falei, qual? A Barbie? Porque era a única que eu conhecia e lembrava, né? Aí começou a discorrer um monte de nomes, né? Monster High, não sei o quê, My Little Pony, não sei, um monte de nomes. E aí eu falei, que legal, tal. E aí baixou um santo ali, eu virei e falei assim, e você tem um nome feminino? E aí ela virou para mim, olhou para a mãe falou, não, pode falar para o doutor é amigo. Ela falou, tem. Qual? Aí falou um nome brasileiro. E aí eu dei um sorriso e falei, então vou fazer uma coisa, eu vou te chamar por esse nome agora. Posso? Aí ela abriu um sorriso daqui a aqui, e aí chegou na minha mesa. E aí começou a falar, contou que gostava de brincar e tal. E a mãe tinha trazido um monte de fotos. Aí eu peguei uma foto dela de menino e uma foto dela de menina num vestido dourado, bem chamativo. Aí pus na frente dela e falei, quem é você nessas fotos? Ela foi no vestido dourado e falou, essa aqui sou eu. Eu perguntei, e quem é esse outro? Esse outro sou eu, vestida de menino.
Hoje tem 12 anos, está bloqueada, está adolescendo, ela é bem alta, né? A grande preocupação dela é que se vai poder engravidar, quando que vai ter mamas e como é que vai ser o namoro com os meninos. Então são coisas que vão mudando ao longo da vida, da criança para o adolescente e para o adulto. E essa é a frase mais importante que eu acho que a gente tem que escutar as crianças. A gente não escuta as crianças. Eu estava em maio em Portugal com um colega da Universidade do Porto, e Portugal, por ser da Comunidade Econômica Europeia, foi agilizando as suas leis e aprovou uma série de coisas acima de 16 anos de idade para a população transexual. E aí ele é admirado de que aqui no Brasil a gente acompanha crianças e adolescentes. E ele virou para mim e falou assim, em Portugal não existem crianças e adolescentes trans. Eu falei, existe. Vocês que não ouvem. Né? Tu achas? Eu falei, não acho, tenho certeza. Né? Porque assim, existem, é que a gente não dá ouvidos a elas. E isto gera uma questão que na fase adulta a gente vai saber o que aconteceu. Quando a Lívia falou da Valdirene, a Valdirene já era adulta quando buscou o tratamento. Passou por uma infância reprimida, passou por uma adolescência com as mudanças corporais dos caracteres sexuais secundários, que essa população não aceita, essa questão biológica, e entrou na vida adulta completamente desarvorada, quem eu sou, como que a sociedade vai me aceitar. Eu falo que na fase adulta a gente faz um acompanhamento reparador. A gente só repara o que aconteceu. E com as crianças é preventivo. Gente, se a gente não escuta as crianças, a gente não sabe. A gente tem uma noção de que criança não tem ideia de quem é. Só que quando a criança tem dor, a gente valoriza, ela está sentindo dor. A comparação é meio esdrúxula, mas assim, qual é a diferença em ela falar que está sentindo dor e ela se reconhecer como num outro gênero? E eu estou falando de crianças grandes. 3, 4, 5 anos é muito mais complicado. O diagnóstico é muito mais difícil. Porque existe um encantamento por um universo feminino, um encantamento por um universo masculino. O trabalho com as crianças é para evitar um adolescente que sofra, que tenha reclusão social, que tenha vergonha do seu corpo, vergonha de si mesmo, que sofra bullying, que não tenha um espaço para existir e para ser quem ele é. Os termos. Tá? Isso é uma bagunça, isso é um balaio de gato, que a gente precisa falar alguma coisa. Transgênero é o termo mais guarda-chuva que tem. Engloba qualquer manifestação de gênero. Quando não quer errar, palavra transgênero. Transsexualidade envolve um tipo de transgeneridade. É a população mais binária que tem. Sai de um polo para o outro. Tá? Transtorno de identidade de gênero era o termo do DSM-4, DSM-4-TR, que caiu por terra. O DSM-5 colocou disforia de gênero, que é um termo interessante, mas nem todos os transexuais são disfóricos. Tá? E a CID-11, que saiu agora em junho, que vai trazer o termo de incongruência de gênero, que já trouxe esse termo. Tá? Que eu acho um termo interessante, apesar dos ativistas reclamarem muito de ainda continuar sendo uma coisa de base biológica. Tá? Alguns mitos que são importantes, só para vocês pensarem. Transsexualidade é doença mental. Não, não é. Transsexualidade tem como causa apenas fatores socioculturais. Não, tem questões biológicas importantes como base para o fenômeno em si. Transsexualidade é escolha. Também não. Não é sem vergonhice, ninguém escolhe ser transexual. Transexuais sempre acabam na prostituição. Não, só se não tem inserção social. Transexuais se diferenciam das travestis, pois querem fazer a cirurgia de redesignação sexual. Não é só por isso. A identidade é diferente. Tá? É uma outra identidade de gênero, ser travesti. Aliás, existem as travestis e os travestis. A gente só conhece as travestis aqui no Brasil, mas lá fora existem os travestis. A gente começa a receber alguns travestis, os travestis.
Transexuais, esta frase eu acho ridícula. Transexuais são gays muito gays. Isso eu já ouvi, né, profissional falando isso. Não tem nada a ver com o fato de ser gay. Transexuais só existem antes da cirurgia de redesignação sexual. Depois da cirurgia, são mulheres, mas assim, elas sabem que tem limites biológicos. A biologia continua sendo um limite na vida delas e deles. Transsexuais e transgêneros são sinônimos, não são, já expliquei. Não existem crianças e adolescentes transexuais. Isso querem que a gente acredite que não exista, mas existem. Por causa da mídia e da imoralidade nos costumes, aumentou o número de transexuais. Isso não é verdade. O número se mantém. É só que as pessoas se mostram mais. Elas têm mais coragem de se mostrar. Pais e escolas têm incentivado e confundido as crianças em relação à identidade de gênero. Antigamente não existiam nem crianças nem adolescentes com questões de gênero. Isso não é verdade. Todo adulto transexual fala, 99,9% dos adultos transexuais dizem que começou na infância. Então, assim, está lá, sempre existiu. Né? O que acontece é que as pessoas reprimem. Né? O caso mais paradigmático de adulto que eu atendi era de uma senhora de quase 70 anos que veio me procurar, nasceu biologicamente homem, e a vida inteira, né, filho único, era filho, era homem, de um casal super católico, que não discutia sexualidade com ele. O pai era engenheiro, ele teve que fazer engenharia, virou servidor público, era transexual, era uma mulher transexual, mas nunca pôde expressar isso por conta dos pais. Teve relacionamentos sexuais avulsos e sem proteção, contraiu o HIV, desenvolveu a AIDS. E a frase que essa pessoa me colocou, era uma mulher, uma senhora, falou assim: doutor Sadel, vim buscar um laudo do senhor, porque na justiça lá de São Paulo, a grife HC pesa e tal. Eu vou fazer particular a cirurgia e respeitei meus pais a vida inteira. Eles queriam um filho homem, eu me comportei como um filho homem para eles a vida inteira. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu enterrei os dois. Eu tenho AIDS, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, e eu não quero ser enterrada como homem, eu quero ser enterrada como mulher, porque essa é a minha verdade. Aí eu me arrepiei todo e falei, tá bom, né? Daqui 15 dias vem buscar o laudo e tal. Fez a cirurgia, voltou depois para agradecer. Isso faz vários anos, já deve ter falecido. E assim, é um sofrimento a vida inteira. Para quê? Por que essa pessoa precisa passar por isso? Por que negar que as crianças possam ter um acompanhamento decente, que não vai dizer para elas quem elas são, simplesmente vai acompanhá-las no seu desenvolvimento? Eu não faço hormonioterapia, cirurgia em crianças. O máximo que se faz é bloqueio quando entra na puberdade, quando a gente suspeita, tem uma dúvida, e o que a gente não quer é que essa criança, esse pré-adolescente, sofra com as mudanças corporais. Bloqueio pode ser retirado a hora que for. Não causa grandes problemas. Queria agradecer vocês, a paciência com esse velho senhor contando causos, histórias. Espero ter tocado vocês para esse tema que é presente e vai estar cada vez mais presente na nossa sociedade. Obrigado.